Carcinoma lobular invasivo é um tipo histológico um pouco mais raro de câncer de mama. Representa cerca de 15% dos casos e as pacientes com esse diagnóstico são um pouco mais velhas e apresentam tumores um pouco maiores do que as pacientes com diagnóstico mais comum. O carcinoma lobular invasivo, ele começa nas glândulas produtoras de leite, os lóbulos, e assim como o carcinoma ductal invasivo, ele pode se disseminar para outras partes do corpo. Normalmente, o carcinoma lobular invasivo, ele é identificado por uma massa mal delimitada com células pequenas e parecidas entre si. A principal diferença para o carcinoma invasivo de tipo não especial é a ausência da expressão E-caderina, a proteína responsável pela estrutura dos carcinomas. Outra característica desse tumor é que ele apresenta mais focos espalhados pela mama do que o carcinoma invasivo não especial. Pela forma como ele se desenvolve na mama, costuma estimular menor reação tecidual, tendo, portanto, uma maior dificuldade de diagnóstico através da mamografia. Também apresenta, na maioria dos casos, positividade de receptores hormonais, receptor de estrogênio e receptor de progesterona. Ausência da proteína HER2 e baixo índice de proliferação celular, o que indica que o perfil do tumor apresenta um bom prognóstico. Por este mesmo motivo, o tratamento medicamentoso principal é a hormonioterapia. A quimioterapia costuma ser exceção no carcinoma lobular invasivo clássico, devendo ser avaliado caso a caso. E comparando com outros tipos de carcinomas invasivos, cerca de 10% das mulheres com carcinoma lobular invasivo pode ter a doença nas duas mamas. A gente consegue fazer a detecção do carcinoma lobular invasivo pela falta da proteína E-caderina. Prejudica o resultado do exame mamográfico, já que a maioria dos casos, os nódulos ou calcificações não são formados. Por isso, muitas vezes o diagnóstico ele é feito somente pela palpação. As alterações mamográficas mais frequentes são a assimetria focal e a distorção arquitetural. O tumor geralmente é identificado em exames de ultrassonografia ou ressonância de mamas. O diagnóstico ele é confirmado através de biópsia por agulha, exame pouco agressivo que confirma a presença do tumor e ajuda a planejar o tratamento. Falando em tratamento, ele consiste na cirurgia de retirada de todo o tumor, deixando margens livres, áreas de tecido saudável ao redor como proteção. Quando a lesão é pequena ou com uma boa parte entre o tumor e a mama, a cirurgia preferencial é a quadrantectomia, que é quando o cirurgião conserva a mama, removendo somente o câncer e alguns tecidos normais ao redor dele. Esse tratamento tem a mesma eficiência da mastectomia, porém com menor dano físico e psicológico. Quando a lesão é mais extensa ou múltipla, tumor multicêntrico, a cirurgia indicada é a mastectomia, que é a retirada total da mama. Em algumas situações em que o tumor apresenta um tamanho maior, pode ser feito uso de medicações para diminuir o câncer e permitir a cirurgia conservadora de mamas. Nos casos em que a mastectomia é obrigatória, muitas vezes é possível preservar a pele e a papila mamária, que é o mamilo, facilitando a reconstrução da mama. Além da cirurgia mamária, é necessário também a avaliação dos linfonodos da axila, que normalmente apenas a biópsia do linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo a receber a drenagem da mama, já é suficiente. Porém, em alguns casos, é necessário a retirada de todos os linfonodos da axila, linfadenectomia ou esvaziamento axilar. A reconstrução mamária após a mastectomia, ela pode ser realizada na maioria dos casos sem prejuízo à cura. A maior parte das reconstruções é feita com expansores de tecido ou próteses de silicone. Algumas pacientes precisam de transposição de pele de outros locais do corpo,
Geralmente, são partes do abdômen ou da região dorsal. Bom, eu vou estar falando um pouco sobre a prevenção e alguns dos fatores de risco do câncer de mama. A prevenção, em geral, ela basicamente atua sobre os fatores de risco modificáveis. Portanto, ela inclui mudanças de hábito que envolvem evitar o consumo excessivo de álcool, não fumar e praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável e evitar a exposição aos riscos ambientais. Em conjunto, essas ações elas diminuem significativamente as chances de uma pessoa desenvolver câncer de mama. No entanto, mesmo que essas medidas sejam colocadas em prática, ainda existe a possibilidade, embora reduzida, do câncer de mama se manifestar. A prevenção, ela reduz as chances do câncer de mama se manifestar, mas infelizmente nem sempre é possível evitar completamente seu surgimento. É por isso que aliar a prevenção à detecção precoce do câncer de mama ela é fundamental. A detecção precoce do câncer de mama ele consiste na realização de exames que têm como objetivo garantir que a doença seja detectada o mais rápido possível, em sua fase inicial. Nessa etapa, os esforços não se direcionam a evitar que o câncer se manifeste, e sim a investigar se ele está presente para possibilitar que o tratamento inicie o mais rápido possível em caso positivo. Por isso, os exames para detecção precoce não devem ser chamados de preventivos no caso do câncer de mama. O câncer de mama é em parte decorrente de uma série de fatores de risco, como o alcoolismo. O consumo de álcool está claramente associado a um aumento do risco de desenvolver o câncer de mama. A obesidade, está acima do peso ou obesa após a menopausa aumenta o risco do câncer de mama, mas a ligação entre o peso e o risco da doença é complexa, como por exemplo, o risco ele pode parecer maior em mulheres que ganharam peso na idade adulta e não para aquelas que sempre estiveram acima do peso desde a infância. Atividade física. Crescem as evidências de que a atividade física ela regula e reduz o risco do câncer de mama. E a principal questão é qual a quantidade e intensidade de exercícios necessários. Ter filho. As mulheres que não tiveram filhos ou que tiveram o primeiro filho após os 30 anos têm o risco aumentado de ter câncer de mama. Ter muitas gestações e engravidar jovem reduz o risco de câncer de mama. Entretanto, o efeito da gravidez é diferente para diferentes tipos de câncer de mama. Por exemplo, o risco é maior na primeira década após o nascimento do filho, principalmente no câncer de mama receptor de hormônio negativo e no câncer de mama triplo negativo, assim como entre outras. Um fator de risco ele é algo que afeta a sua chance de adquirir uma doença como o câncer. Diferentes tipos de câncer apresentam diferentes fatores de risco. Ter um fator de risco, ou mesmo vários, não significa que você vai ter a doença. Muitas pessoas com a enfermidade podem não estar sujeitas a nenhum fator de risco conhecido. Se uma pessoa com câncer de mama tem algum fator de risco, muitas vezes é difícil saber o quanto esse fator ele pode ser contribuído para o desenvolvimento da doença. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Larissa Alves e eu vou estar falando aqui um pouco sobre o tratamento complementar. O conceito de tratamento complementar após a cirurgia, com quimioterapia, bloqueadores hormonais e radioterapia, nem sempre é claro para os pacientes. Afinal, para que terapias tóxicas se todo o tumor foi retirado na cirurgia? Na verdade, além do tumor que é visto na mama, podem existir outros focos microscópios que podem permanecer mesmo após a cirurgia. Também existem células tumorais circulando no organismo. A radioterapia é o tratamento medicamentoso, quimioterapia, bloqueio hormonal e terapia anti-HER2 ajudam a eliminar estes focos e melhoram o controle das doenças e as chances de cura. A radioterapia é praticamente realizada após todos os casos de quadrantectomia e alguns casos de mastectomia, nos tumores maiores ou mais agressivos. O bloqueio hormonal ou hormonioterapia é feito sempre que o tumor expressa receptores hormonais de estrogênio ou progesterona. A terapia anti-HER2 deve ser feita quando existem expressões de HER2.
condição rara nesta doença. No caso do uso de quimioterapia, a indicação é discutível. A maior parte dos casos tem pouca resposta a este tratamento. O uso da quimioterapia geralmente é restrito aos tumores maiores, ou quando a doença é axilar, ou quando existe variação do padrão clássico. As pessoas com carcinoma lobular invasivo que recebem tratamento adequado têm sobrevida semelhante às mulheres com carcinoma invasivo, de tipo não especial, podendo chegar às taxas de cura maior do que 95%. Um pouquinho sobre as curiosidades do carcinoma lobular invasivo. Muitas vezes ele não se manifesta através de nódulos, exatamente pela área onde a sua célula com DNA alterado começa a se replicar mais rapidamente. Ele normalmente na mamografia se manifesta por assimetrias ou densidades assimétricas diferentes dos nódulos que são mais comuns nos carcinomas ductais. E a partir daí, em mamas, principalmente mamas mais jovens, mamas que são mais densas na radiografia, elas podem esconder essas assimetrias e essa ser difícil de diagnóstico. No dia 15 de março, a American Heart Association divulgou a publicação da revista científica Circulation Cardiovascular Imaging sobre o estudo que aponta como as calcificações encontradas nas mamas podem ser vinculadas ao risco de doenças cardiovasculares. A pesquisa realizou mamografias em mais de 5.000 mulheres norte-americanas para analisar se a BEX, calcificações arteriais da mama, poderiam ter relações com a doença cardiovascular aterosclerótica. Os resultados mostram que as mulheres que tiveram a calcificação presente no exame apresentavam 51% mais riscos de desenvolver a doença. Essa calcificação se caracteriza pelo acúmulo de cálcio na camada média da parede arterial da mama, que está associada ao envelhecimento, diabetes tipo 2, pressão alta e inflamação, além de ser um indicador de rigidez nas artérias. Exemplo dos achados suspeitos de imagem do carcinoma lobular invasivo em uma mulher de 61 anos. A mamografia mostrou uma assimetria global e um discreto espaçamento cutâneo na região central da mama esquerda. Não foi delimitado nódulo, regiões axilares livres, não foram identificados outros achados suspeitos. A ultrassonografia mostrou um nódulo hipoecóico irregular, extinto um pouco vascularizado, medindo 14 por 11 milímetros na região retroalveolar da mama esquerda. Linfonodos axilares com aspecto habitual, não foram identificados outros achados suspeitos. A ressonância magnética mostrou realce não nodular de distribuição segmentar heterogêneo, medindo 6,1 centímetros na região central da mama esquerda, estendendo-se até os terços anteriores e posteriores. É identificada a extensão à papila que se encontra retraída. O realce se aproxima do músculo peitoral maior, mas não há sinais de invasão.